Numa fresca noite de primavera em Vila Nova de Gaia, Miguel sentiu pela primeira vez o silêncio profundo na casa da sua sogra. A sua mulher, Inês, encontrava-se numa viagem de trabalho, os filhos já dormiam tranquilos, e apenas o tic-tac compassado do velho relógio de parede na sala preenchia o espaço com um ritmo constante. Miguel pensava em ir cedo para a cama, mas um som subtil de copos tilintando vindo da cozinha prendeu a sua atenção. Lá estava Teresa, a sua sogra, com as bochechas ligeiramente rosadas. Na mão segurava um copo de vinho do Porto, meio vazio, e o olhar perdido na janela. Não conseguia dormir, murmurou, ao reparar nele. Miguel limitou-se a acenar com a cabeça e serviu-se também de um pouco de vinho. Sentaram-se à mesa, inicialmente trocando banalidades sobre o tempo, a família, o jardim. À medida que falavam, a distância entre eles parecia diminuir. Teresa recordava episódios do passado, o casamento, os momentos de solidão que sentirá. Miguel ouvia atento, envolvido pelo calor da sua voz e pelos brilhos melancólicos nos olhos dela. Numa dessas, ela tocou-lhe a mão, ligeiramente, como quem quer sublinhar um ponto. O contato breve fez-lhe o corpo estremecer, mas Miguel não retirou a mão. Ficaram em silêncio, a tensão carregada no ar. É estranho, não é? Às vezes sentimos uma proximidade com alguém que não deveria existir, disse Teresa, desviando o olhar como se já tivesse partilhado demais. O tempo passou, o vinho foi reabastecido, e riram-se juntos quando Miguel contou uma história desajeitada da sua juventude. Por entre as risadas, existia algo mais, uma compreensão secreta que nascia ali. Quando Miguel se levantou para ir dormir, Teresa acompanhou-o até as escadas. Boa noite, sussurrou, e ele respondeu com um simples aceno. Mas, ao virar-se, viu-a observá-lo, com um olhar que dizia tudo e nada ao mesmo tempo. A noite permaneceu silenciosa, mas um turbilhão de emoções fervilhava dentro de Miguel. No fundo do seu ser, sabia que aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, a casa parecia envolta numa calma quase surreal. Miguel acordou cedo, muito antes do que era habitual num dia de descanso, com a mente ainda a reviver os momentos da noite anterior. O tilintar do copo, o toque sutil da mão de Teresa, o olhar dela enquanto subia as escadas. Algo tinha mudado ali, embora nenhuma palavra tivesse sido dita para o confirmar. Na cozinha, o aroma do pão fresco e do café acabava de invadir o ar. A mesa estava posta com esmero, manteiga, compotas caseiras, ovos mexidos, tudo preparado por Teresa. Ela usava um vestido leve de algodão branco com pequenos bordados azuis, que lhe caía suavemente até aos joelhos. Os pés descalços tocavam o chão frio, enquanto seus cabelos castanhos ondulavam com um brilho natural, soltos sobre os ombros. Miguel reparou pela primeira vez na delicadeza dos seus brincos de prata, simples mas elegantes, e num colar discreto que parecia ter sido escolhido para aquele momento. Bom dia, disse ela, evitando o olhar dele. Bom dia, respondeu Miguel, com a voz mais grave do que o costume. Sentaram-se em silêncio, apenas o barulho dos talheres e das torradas a estalar preenchia a sala. Os seus olhares cruzavam-se por breves segundos, como se procurassem decifrar perguntas que nenhum deles se atrevia a formular. Após o pequeno almoço, Miguel ofereceu-se para ajudar no jardim. O sol já subia alto no céu, espalhando um calor agradável que fazia o aroma da relva recém-cortada e das flores murchas se misturar no ar. Teresa vestia agora uma blusa leve azul celeste e umas calças de linho bege, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando braços delicados mas firmes. Os seus pés, novamente descalços, tocavam o chão com uma leveza quase felina. Trabalharam lado a lado. Miguel arrancava ervas daninhas, Teresa podava as rosas, e juntos limpavam um pequeno lago artificial que tinham construído anos antes. Cada toque ao passar as ferramentas, cada olhar furtivo, fazia o ar à volta deles vibrar com uma eletricidade invisível. De repente, enquanto Teresa limpava as pedras ao redor do lago, perguntou suavemente: lembras-te quando fizemos isto juntos? Foi naquela primavera que te magoaste na mão, e eu tratei dela. Miguel sorriu, lembrando-se bem. E agradeci-te, mas o olhar dizia mais do que as palavras. Ela olhou nos olhos, com uma intensidade que o fez parar por um momento. Sempre foste especial, não como os outros genros, disse ela, quase num sussurro. Miguel manteve o olhar firme. Talvez porque tu também não és como as outras sogras. Um silêncio confortável caiu entre eles, quebrado apenas pelo som das folhas a serem varridas. Teresa desviou o olhar e continuou seu trabalho, mas Miguel sentiu o coração bater mais forte, como um tambor a marcar um ritmo proibido. Medida que o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons laranja e púrpura, ambos sentaram-se na varanda. Teresa abriu uma garrafa de vinho branco, servindo 2 copos. A primavera, brindou ela, sorrindo com uma leveza que escondia um mar de emoções. As surpresas que ela traz, completou Miguel, com um brilho nos olhos. Riram-se baixinho,
enquanto o vinho começava a dissolver as barreiras entre palavras e silêncios, entre desejos contidos e sentimentos por explorar. Teresa falou da sua juventude, da paixão silenciosa pelo marido e da solidão que sentiu em muitos momentos. Miguel ouviu com um misto de compaixão e fascínio, sentindo crescer dentro de si uma mistura de ternura e desejo. Quando perguntou se ela se sentia feliz agora, Teresa hesitou, depois respondeu, não sei, mas sinto-me viva quando estás aqui. Um arrepio percorreu Miguel, que abriu os olhos para encontrar a mão dela repousada no seu braço. Aquele toque era uma promessa e uma confissão, um convite a atravessar uma linha invisível. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Deitado na cama, revivia cada instante, cada gesto, cada olhar, perguntando-se se aquilo era apenas a ausência de Inês ou se existia algo mais profundo e proibido a crescer entre ele e Teresa. Nos dias que se seguiram, Miguel mergulhou na rotina do jardim com uma intensidade quase obsessiva. Cortava a relva mais vezes do que o necessário, regava as flores com cuidado extra, tudo para prolongar os momentos ao lado de Teresa. Ela, por sua vez, mantinha uma calma quase teatral, vestindo camisas de linho leve e calças compridas que realçavam a elegância natural dos seus movimentos. Os brincos de prata cintilavam sempre que ela abanava a cabeça, e o perfume suave de jasmim que usava parecia envolver o ar à sua volta. Certa tarde, enquanto arrumavam as ferramentas na despensa, Miguel virou-se de repente e encontrou Teresa a poucos centímetros dele, tão perto que podia sentir o calor do seu corpo. O seu olhar profundo encontrava o dele, e o leve tremor dos seus lábios fez o coração de Miguel disparar. Cuidado, não vais derrubar a escada, sussurrou ela, num tom que misturava preocupação e desafio. Outro dia, Teresa escorregou numa escada enquanto tentava apanhar umas folhas secas, e Miguel apanhou-a antes que caísse. Ficaram assim, presos num abraço prolongado, os corpos quase colados. O tempo pareceu parar. Ela ficou ali um instante a mais do que o esperado, o rosto tão perto do dele que Miguel podia quase provar o sabor do vinho que tinham partilhado na noite anterior. Um sorriso tímido surgiu nos seus lábios, e ele sentiu uma mistura de desejo e culpa crescer dentro de si. Mas o verdadeiro ponto de viragem aconteceu numa noite após uma tempestade. Miguel estava sozinho na varanda, envolto num casaco leve, a contemplar o cheiro fresco da terra molhada e o som suave da chuva bater nas folhas. Teresa apareceu descalça, vestindo um vestido de algodão fino que se moldava ao seu corpo com delicadeza, revelando as curvas com uma subtileza que fazia a imaginação de Miguel disparar. Ela sentou-se ao lado dele, silenciosa por momentos, até que, baixinho, confessou, sei o que sentes. Sinto cada vez que olhas para mim. Miguel abriu a boca para negar, mas Teresa ergueu a mão, pedindo silêncio. Não digas nada. O importante é que saibas. Não te julgo. O calor da sua mão no braço dele espalhou-se pelo corpo de Miguel como uma corrente elétrica invisível. Não quero estragar nada, continuou Teresa, mas também não quero esconder-me mais. Levantando-se lentamente, inclinou-se e beijou-lhe a face com uma ternura contida, um gesto carregado de significado e promessa. Nenhuma palavra foi dita, apenas um olhar partilhado na penumbra da noite, onde tudo parecia possível e proibido ao mesmo tempo. Subiram para dentro, silenciosos, mas quando chegaram à escada, Teresa deteve o passo e olhou para Miguel com um brilho nos olhos que era ao mesmo tempo convite e aviso. Ele sabia que, se continuasse, nada seria igual. Ainda assim, com o coração a martelar, subiu os degraus, cada passo uma rendição àquela paixão crescente que os consumia. A tensão entre eles crescia a cada novo amanhecer. Não eram já meros olhares furtivos ou toques casuais ao passar as ferramentas. Era uma teia invisível que os envolvia, apertando-se, tornando impossível negar o que sentiam. A casa, vazia da presença de Inês e das crianças, parecia um palco onde se desenrolava um drama silencioso e proibido. Num fim de tarde chuvoso, enquanto a água batia nas janelas, sentaram-se na sala. Teresa envolvia-se numa manta macia, e Miguel trouxe-lhe uma chávena de chá quente. As mãos tocaram-se de novo, desta vez demoradamente, quase intencionalmente. Obrigada, sussurrou ela. Miguel começou a falar, mas Teresa colocou um dedo nos seus lábios. Não digas nada, Miguel. Às vezes, as palavras destroem mais do que ajudam. Ela aproximou-se, e ele sentiu o aroma familiar do seu cabelo, uma mistura de lavanda e algo doce, quase hipnótico. O coração acelerava, o espaço parecia encolher até só existirem eles dois ali, naquele instante. Fui forte durante tanto tempo, disse Teresa, com a voz trêmula, mas já não quero ser só a sogra que te faz o pequeno almoço e poda as rosas. Miguel engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras. Então o que queres ser? Ela sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo doce e cheio de fogo contido. A mulher em quem pensas quando sonhas com amor, mesmo que seja proibido. Aquele confissão abriu todas as portas dentro de Miguel. Sem pensar, puxou-a para perto, as testas a tocarem-se, as mãos entrelaçadas com uma força silenciosa.
Lá fora, a chuva intensificava-se, como se quisesse abafar o ruído do que estava prestes a acontecer. O primeiro beijo foi furtivo, inseguro, quase um roubo, mas cheio de uma urgência contida por semanas de espera. Saboreava-se a mistura de desejo reprimido e a doçura do que nunca fora dito em voz alta. Teresa fechou os olhos e entregou-se ao momento, sabendo que dali não havia regresso. Quando se separaram, um silêncio profundo caiu sobre eles. Sabiam que aquela noite marcará uma linha impossível de ultrapassar. Nos dias seguintes, os encontros tornaram-se pequenos momentos roubados, um toque mais prolongado enquanto cozinhavam, um abraço silencioso no jardim, conversas sussurradas à sombra das árvores. Não era uma paixão juvenil, cheia de tempestades e gritos, mas algo mais profundo, um amor que se escondia nos detalhes, no café preparado exatamente como Miguel gostava, na maneira cuidada como ele colocava o casaco de chuva sobre os ombros de Teresa antes de saírem. Porém, a realidade estava sempre espreita. Sabiam que Inês regressaria em breve, que as obrigações e as regras iriam voltar a impor-se. A questão não era se, mas quando. Numa noite de silêncio quase sagrado, antes do regresso da mulher de Miguel, sentaram-se juntos na sala iluminada apenas pelas velas. Teresa segurava a mão dele com uma força que denunciava o medo de perder algo irrecuperável. Miguel, começou ela, não podemos fingir que nada aconteceu, mas também não podemos viver como se tudo fosse permitido. Ele assentiu, com um olhar sério e pesado. Sei, mas o que temos aqui é real. Tão real que não conseguiria esquecer, mesmo que quisesse. Teresa fechou os olhos, lágrimas a brilhar no canto das pálpebras. Que seja o nosso segredo. Um segredo que ninguém poderá tirar, mesmo que tenha de ficar nas sombras. Ele puxou-a para si, envolvendo-a num abraço que prometia mais do que 1000 palavras poderiam dizer. Na manhã seguinte, quando o carro de Inês entrou na garagem, Miguel e Teresa estavam na janela. As suas mãos tocaram-se uma última vez, breve e silenciosamente. Depois, ele soltou-a, deu um passo atrás, e ela sorriu-lhe com aquele sorriso cúmplice que só eles entendiam. O mundo lá fora continuava, aparentemente igual. Mas dentro deles ardia um fogo impossível de apagar, um fogo que os acompanharia até o fim dos seus dias. E cada vez que se cruzavam nos jantares de família, nos passeios no jardim, sabiam que entre eles existia uma história que as palavras nunca poderiam contar. Mas havia algo mais. Um segredo oculto na casa antiga, uma sombra que pairava silenciosa, à espera do momento certo para se revelar. E Miguel sentia, no fundo do peito, que a verdadeira tempestade estava apenas a começar. Numa tarde cinzenta, enquanto a chuva tamborilava nas janelas da velha casa em Vila Nova de Gaia, Miguel decidiu explorar o sótão que há muito evitava. Teresa, ocupada na cozinha, mal percebeu quando ele subiu as escadas rangentes, com uma lanterna na mão e o coração a bater acelerado. O sótão era um espaço esquecido, onde o pó dançava em raios de luz e as teias de aranha desenhavam histórias antigas nas vigas de madeira. Miguel começou a remexer em caixas velhas, entre roupas desbotadas e fotografias amareladas pelo tempo. Foi então que encontrou uma caixa de madeira entalhada com símbolos estranhos, coberta por uma camada fina de pó. Com dedos trêmulos, abriu-a e descobriu um conjunto de cartas antigas, escritas à mão com uma caligrafia elegante e delicada. Eram cartas de amor, mas não entre pessoas quaisquer. Falavam de segredos, de encontros proibidos, de paixões que desafiavam o destino. Enquanto folheava as cartas, um frio inesperado percorreu-lhe a espinha. Reconheceu o nome que se repetia em todas: Teresa. Mas não a Teresa que conhecia, esta era uma mulher jovem, apaixonada, presa num jogo de sombras e mistérios que parecia ecoar a própria história que agora vivia. No silêncio pesado do sótão, ouviu passos lá embaixo. Era Teresa, que subira para o encontrar, curiosa com a sua ausência prolongada. Quando viu a caixa aberta nas mãos dele, o rosto dela ficou pálido como a cal da parede. Miguel, há coisas neste lugar que não devíamos despertar, disse baixinho, a voz carregada de um mistério antigo. Antes que pudesse perguntar mais, uma rajada de vento fez a janela bater com força, e as luzes da casa tremeluziram por um instante. Miguel olhou para Teresa, os seus olhos encontrando os dela com uma intensidade nova, como se naquele momento compreendessem que estavam ligados não só pelo presente, mas por segredos ancestrais que ameaçavam vir à tona. Que estaria escondido por trás daquela caixa? E que sombras do passado poderiam pôr em risco o que tinham construído? A tempestade lá fora parecia anunciar que a verdadeira história, a que ninguém ousava contar, estava apenas a começar. Numa manhã luminosa em Azeitão, Miguel acordou com o som distante de gaivotas e o aroma doce dos laranjais que rodeavam a casa. O que antes parecia um refúgio tranquilo tinha se tornado palco de emoções conturbadas, onde cada olhar trocado com Teresa carregava o peso de um segredo proibido. Ela vestia um vestido de linho bege, leve e esvoaçante, que realçava sua silhueta elegante.
Nos pés, uma sandália simples, mas que lhe dava um ar descontraído, quase sedutor na simplicidade. Miguel, ainda com a camisa amarrotada do dia anterior, sentou-se à mesa da cozinha, onde Teresa preparava o pequeno almoço com uma graça quase hipnótica. O sol entrava pelas janelas, iluminando seus cabelos castanhos que caíam em ondas suaves sobre os ombros. O aroma do café fresco misturava-se com o perfume subtil dela, criando uma atmosfera quase mágica. Enquanto ela mexia os ovos mexidos, olhou para ele com um sorriso que escondia tanto quanto prometia. Sabes, Miguel, começou. Às vezes as coisas mais complicadas são as que nos fazem sentir mais vivos. Ele sorriu, sentindo o coração acelerar. E outras vezes são as que nos assustam. O seu olhar encontrou dela, carregado de uma tensão doce e perigosa. Decidiram então dar um passeio pelos vinhedos próximos, onde as folhas verdes brilhavam sob o sol da manhã e o cheiro da terra molhada ainda persistia depois da chuva da noite anterior. Teresa caminhava ao lado dele, os dedos quase a tocarem-se, mas sem nunca se encontrarem verdadeiramente. O silêncio entre eles era preenchido por um misto de expectativa e desejo reprimido. Miguel tentou quebrar o silêncio com uma piada. Sabes, dizem que os vinhos daqui ficam melhores quando se conta um segredo ao pé da vinha. Talvez devêssemos experimentar. Teresa riu, um som claro e contagiante, e respondeu: então cuidado, porque eu tenho muitos segredos para contar. Ao chegarem a um velho carvalho, pararam para descansar. Teresa sentou-se na relva, o vestido a abrir-se suavemente à volta dela, revelando as pernas delicadas. Miguel sentou-se ao seu lado, o calor do seu corpo a misturar-se com o da terra sob eles. O momento parecia suspenso no tempo, como se o mundo tivesse decidido fazer uma pausa para os observar. Mas o passado insistia em não os deixar em paz. Miguel lembrou-se da caixa no sótão, das cartas que tinham encontrado, e do mistério que Teresa parecia querer proteger. O que é que estás a esconder de mim? Perguntou, a voz baixa. Ela desviou o olhar, o sorriso a desvanecer-se. Nem tudo está pronto para ser revelado, Miguel. Há coisas que podem mudar tudo, e nem sempre para melhor. Antes que pudesse continuar, um som estranho veio de entre as vinhas, um sussurro, uma sombra que parecia espreitar entre as folhas. Ambos ficaram em silêncio, os sentidos aguçados. Algo estava a acontecer, algo que ia muito além do que imaginavam. Enquanto o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e púrpuras, Miguel e Teresa sabiam que estavam prestes a enfrentar não só os seus próprios desejos proibidos, mas também um segredo antigo que ameaçava destruir tudo que tinham. E naquela tarde, entre vinhas e sombras, o verdadeiro jogo começava.